Olá, amigos. Meu nome é Alexandre Lobão. Eu estou fazendo essa série de vídeos para poder, em comemoração ao lançamento da 4ª edição do meu livro A Bíblia do Escritor. E, assim, não é um curso que vai ser pago, vocês não vão receber depois uma proposta, não, mas você comprando mais, você vai receber alguma coisa. Não, é tudo de graça mesmo, né? Diferente dessas propostas que tem por aí. Eu vou tentar focar em produzir bastante conteúdo, vou tentar fazer vídeos curtos e eu vou pegar todo o conteúdo do livro. Lógico que, assim, se você quiser aprofundar, você compra o livro lá, né? Nessa 4ª edição que está saindo agora, né? Hoje está sendo lançado a 4ª edição, se você está vendo o vídeo no primeiro dia, né? Mas por que um curso de graça, né? Porque talvez se tiver uma coisa de graça a gente desconfia, né? Porra, ele está vendendo alguma coisa. Estou vendendo o livro, né? Então já sabe o que eu estou vendendo. Mas não vai vender um curso, não vai ter um negócio mega caro. Não tem nada disso, né? É porque quando eu comecei a escrever, eu teve um escritor, Ronaldo Caggiano, né, ganhador do Jabuti e tudo mais, né, 30 anos atrás, ele pegou, leu as minhas histórias e falou: "Ô Lobão, você escreve bem, cara. Vamos publicar um livro de verdade?" Eu já tinha participado de algumas coletâneas ou coisa parecida. Então, poxa, ele praticamente me pegou na mão, me apresentou um revisor, me apresentou uma editora, né, foi me empurrando até o livro ser publicado. Né, esse saiu meu primeiro livro, né, A Caixa de Pandora e Outras Histórias, que também teve 2 edições, né, a mais recente aí pela editora Franco. E de lá para cá, gente, foram aqui uns 25, 26 livros, publiquei livros nos Estados Unidos, na China, em Portugal, e assim, são coisas que, se não, assim, talvez eu chegasse nisso de qualquer jeito, né? Mas se não fosse esse empurrão inicial do Caggiano, provavelmente eu ia demorar mais, ia ter mais dificuldade. E aí o que eu peço para quem está assistindo o curso é só isso, né? Passe para frente. Então, vocês estão, né, estejam começando ou estejam adiante na carreira, não interessa, né? Qualquer um, esse curso acho que é útil para todos os níveis aí. Então, quando alguém pedir ajuda, né, abre um espacinho na agenda, dá uma forcinha, né, faz aí o que for possível, né, para passar adiante essa corrente do bem. Bom, para não ficar no primeiro vídeo só falando o que é o que, vamos falar um pouquinho só sobre o que eu tenho na abertura do Bíblia do Escritor, que eu falo um pouquinho sobre escrever, se é uma arte ou um ofício. O que acontece, gente? No Brasil, na América Latina como um todo, eu pude perceber isso aí, né? Não sei em outros países, mas em vários, né, países que eu tive a oportunidade de conversar com escritores aí, o pessoal ainda tem muito aquela noção meio, não sei se é romântica talvez, né, de que escrever é aquele negócio que a gente vê nos filmes de Hollywood. Você bota ali uma folha na máquina de escrever, né, eu abro o laptop e escreve lá, capítulo 1. Era uma linda manhã de sol, né, os pássaros cantavam, né, e era possível sentir o cheiro da chuva, né, na terra molhada que, né, trazia os odores do que prometia ser mais um dia agradável, e blá 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 blá. Ninguém escreve assim, gente. Ninguém escreve assim. Ninguém abre e escreve capítulo 1 e sai escrevendo. Né? As pessoas planejam antes. Mesmo as que planejam menos, a gente vai falar sobre várias formas de planejar, mas mesmo as que planejam menos, planejam alguma coisa. Né? Você tem que saber quem são os personagens, qual o conflito, sobre o que é a tua história. Então escrever é um ofício, é arte também, mas é um ofício. Ernest Hemingway, né, chegou a dizer uma vez que o bloqueio do escritor é uma coisa inventada por quem tem contas a pagar. E é muito isso, né? Se você tem um prazo que você estipula para você mesmo que você não vai ganhar dinheiro com aquilo, pagar suas contas com aquilo, se você tem um prazo, você vai respeitar esse prazo, você vai correr atrás, e é um trabalho. Se você começa a escrever todo dia, você começa a entrar num modo criativo, tá? Então é importante isso, né? De você desenvolver o hábito para entrar no modo criativo. Não tem esse negócio, eu não sei para onde ir. Não sabe para onde ir? Continua escrevendo, né? Você vai sair em algum lugar depois. E escrever é a arte de cortar. Não sei quem falou isso, acho que foi Cecília Meirelles, ou sei lá, alguém importante também. Né? Mas escrever é a arte de cortar. Então, se você não sabe o que fazer, escreve, daqui a pouco engata, aí vai andando. E depois você corta aquilo ali. Né? É normal você cortar muita coisa. Se você quer ter um livro realmente bom, você vai cortar provavelmente uns 30% do seu livro. Né? Quanto mais você conseguir cortar, melhor vai ficar o seu livro. No mínimo que você tem que cortar é 10. O Stephen King, no livro dele sobre a escrita, né, tem publicado no Brasil, é fácil de encontrar, ele fala isso, né, você tem que pegar seu livro, deixa uns 2 meses guardado na gaveta, né, para desapegar dele, ou até que você se empolgue com outro projeto, e aí você pega e corta 10%. Aí depois você volta, né, e corta mais 10%. Depois você volta e corta mais 10%, até você não conseguir cortar. Quando você não conseguir cortar 10% do livro,
aí você já sabe que chegou num ponto bom. Tá, aí é lógico, tem técnicas para isso também. Né? Lá para frente, quando a gente vai falando de revisão, a gente vai falar como é que eu faço para cortar bem o meu livro, como é que por onde eu começo, etc e tal. É só para dar uma visão geral. Então, escrever é arte, sim, mas é um ofício. Né? Você ter uma ideia, lá para os anos 50, começaram a aparecer na Inglaterra, nos Estados Unidos, as primeiras universidades com cursos de storytelling, que hoje em dia é uma palavra na moda no mundo corporativo e tudo mais. Que é o quê? Um curso de produção de escrita, né? De produção de livros. No Brasil, se você quer ser artista, né, de teatro, por exemplo, de televisão, né, um ator ou uma atriz, você vai fazer um curso de artes cênicas. Se você quer ser um pintor, um escultor, você vai fazer um curso de artes plásticas. Se você quer ser um escritor, o que você vai fazer? Letras? Né, jornalismo? Eles não são cursos focados na arte de escrita para escritores. Né? Eles têm um outro foco diferente. Então, você tem, hoje em dia, tem cursos, né, que o pessoal às vezes chama de storytelling mesmo, às vezes chama de contação de histórias, mas são cursos que nem sempre eles conseguem manter uma continuidade. E tem na UFPE, tem na URGS, tem acho que uma, não sei se está tendo na Unicamp em São Paulo, mas assim, tem alguns cursos que aparecem, às vezes somem de novo, a gente não tem uma tradição para isso. Só que o pessoal que começou a fazer esses cursos lá na Inglaterra, em 1950, gente, a gente está falando 50, ou seja, são 70 anos aí mais ou menos, de tradição de estudar a arte da escrita, né? De produzir, pensar, e esse negócio de dizer, não, vou me inspirar, a inspiração é importante? Sim. É essencial? Não. Se você escreve um livro inspirado, você com certeza vai sair um livro mais, assim, vai conquistar mais o leitor. Mas se você pegar uma pessoa que é inspirada, mas não conhece técnica nenhuma, ela vai fazer um livro, né, ruim ou médio no máximo. Já uma pessoa que conhece todas as técnicas, trabalha bem a linguagem, sabe como organizar as coisas, se preparar bem, ela vai saber fazer, né, um livro de médio para cima. Se ela não tiver inspiração nenhuma, vai ser médio. Mas pelo menos ela vai saber como entregar o pouco que ela sabe para o público. Agora, se você está inspirado, está com uma boa ideia e ainda tem a técnica, aí é o ponto de você chegar na diferença, né? No diferencial. Né? Por que a gente tem, no Brasil, a gente tem aí, infelizmente, tem aí 30 e poucos milhões de leitores. Infelizmente, porque a gente tem 200 milhões de pessoas, né? Podia ter muito mais. Mas com 30 milhões de leitores, né, você vai ver o Dan Brown, no Código da Vinci, lá naquela época, já faz alguns anos esse livro, nosso público leitor era até menor, ele vendeu 10 milhões de livros no Brasil. No entanto, se você for ver lá em alguns artigos lá da Câmara Brasileira do Livro, eles falam acho que 10 ou 20 mil livros vendidos já é considerado best-seller no Brasil. Bom, como é que eu tenho um best-seller de 20 mil se tem alguém que vende 10 milhões? Qual a diferença? A diferença não é só marketing, né? A diferença é porque a pessoa conheceu as técnicas, escreveu, se aprofundou, né? Tirou o máximo do que ela podia. Marketing ajuda? Lógico, mas só marketing, se não tiver conteúdo, não adianta, né? Não vai vender. Bom, já fiz uma introduçãozinha, já dei algumas ideias. Só para concluir, para fechar, antes de vocês começarem os próximos vídeos aí, falar um pouquinho sobre o momento da escrita, tá? Eu falei para vocês que vocês têm que ter um hábito de escrever, porque a nossa cabeça entra no modo criativo, né? Então é legal de você, quando for escrever, você criar um ritual, digamos, né? Não é ficar inventando mania não, tá, gente? É o quê? É você ter um momento para escrever, você ter um lugar para escrever. Né? Então, por exemplo, se você tem um espaço na sua casa, ótimo, né? Reserva aquele espaço, você vai botar aquele espaço para você escrever, deixa já tudo organizadinho, com um mapa com o desenho dos personagens ali, com as características principais dele, um desenho da estrutura, o que você achar que é importante para te inspirar, já deixa tudo montado, tá? E você vai trabalhar, já se prepara naquele espaço e tenha sempre um horário. Né? Vou escrever segunda, quarta e sexta na hora do almoço, meia hora que eu tenho disponível. Né? Poxa, não tem espaço, é no trabalho. Tá, então monta um espaço virtual, né? Seja no computador ou seja uma pasta que você carrega com suas anotações. Chegou na hora de escrever, você espalha aquelas anotações, ou você abre um computador ali no fundo para você ver as coisas que você tem acesso facilmente. Aí abre o seu documento, mas assim, para ir entrando no clima, para ter fácil na mão, poxa, não, como é que é esse personagem mesmo? Como é que era o nome da cunhada do personagem principal? Tá anotado ali, né? Você já tem todos aqueles negocinhos prontos, organizados. Né? Então, ter essas coisas fáceis, e quando você está organizando e dando uma olhada, você já vai entrando naquele modo. E aí, tendo um hábito de escrever, né, o ideal é que você escreva todo dia. Se você escrever todo dia, meia hora,
né, que dê para escrever aí meia página por dia, né, em meia hora, por exemplo. Você pode escrever até mais do que isso, meia hora. Se tiver mais tempo, você escreve mais ainda. Mas meia página em meia hora. Se você escrever só nos dias úteis, no final do ano você vai ter aí 250 dias úteis, você vai ter 125 páginas no Word. 125 páginas no Word dá fácil 200 páginas na diagramação. Então você vai ter um livro grande ou 2 livros pequenos. Você consegue produzir, só para ter uma noção, um livro desse tamanho mais ou menos, em 2, 3 meses, se você se dedicar. Uma vez que você tenha organizado a ideia, preparado tudo, então você sai fácil isso. Mas você tem que ter um hábito. Se você escrever meia página por dia, só nos dias úteis, você consegue fazer um livro em um ano. Se você não fizer nada, não, meia página é muito pouco, não vou fazer nada, você não faz nada. Você vai passar o ano inteiro e você não entregou nada. Tem gente que consegue escrever de uma vez. Tem um colega escritor, Fabrício Maurício, lá de Goiânia. Ele me contou uma vez que ele se prepara, se organiza, aí tira uma semana de sabático, tira uma semana de férias, vai para um hotel fazenda e fica escrevendo não sei quantas horas por dia, sai com o romance pronto uma semana depois. Gente, eu não consigo fazer assim. Mas é o ritmo dele, você tem que descobrir o seu ritmo. Como é que você escreve. Mas você tem que ter o seu ritual, o seu momento. E aí, uma dicasinha também, só para completar aqui, você tem que parar e pensar no que você vai escrever naquele dia antes de escrever. E aí, para isso, o ideal é você sair escrevendo na cabeça. Você está no ônibus lá ou dirigindo, você já está pensando, poxa, como é que ficou aquilo ali? Vai pensando até nas palavras, vou escrever assim, assim, assado. Elabora realmente a coisa. Quando você sentar, você já entrou no clima, já está escrevendo. E quando você terminar o dia, já você está terminando uma cena de ação super empolgante. Você sente que dali uns 3, 4 parágrafos você arremata. Não termina. Para no meio. Essa é uma ótima dica, tá? Porque se você termina, você tem aquela sensação de conclusão. Ai, terminei. E aí, ao mesmo tempo, quando você vai começar a próxima vez, você vai falar, poxa, como é que eu começo isso agora? Você dá uma travadinha toda vez que você vai começar alguma coisa. Agora, se você deixa de escrever esses últimos parágrafos e senta para escrever no dia seguinte, você já está ali morrendo de vontade de escrever, já ajuda você a motivar. Aí você escreve aqueles 3 parágrafos naquele ânimo, o início do próximo já sai na sequência. Então, o ideal é você se manter motivado. Escrever um livro, gente, é uma tarefa que dá trabalho. Você vai demorar. Você vai gastar meses fazendo aquilo, é um esforço, então você tem que se preparar para um projeto de longo prazo. Aí é um projeto de longo prazo que pode ser desgastante, inclusive. É um ofício que vai te cansar às vezes, mas é uma coisa que dá um prazer muito grande. Quando você pega um livro e fala, poxa, eu escrevi, está na minha mão. Não é à toa que o Gustave Flaubert falava que escrever é uma vida de cão, mas é a única vida que merece ser vivida. É por causa disso, porque assim, dá trabalho, dá. Mas se você tem essa vontade, você fala, poxa, eu quero fazer o livro, a única coisa que funciona é você fazer aquele livro, senão você vai ficar frustrado com aquilo ali. E uma vez que você fez o primeiro livro, você vai ter vontade de fazer o segundo, terceiro, quarto, quinto. Foi o que aconteceu comigo, Depois que o Cajano me empurrou e saiu o primeiro livro, eu tinha escrito, comecei a escrever com 14 anos de idade. O primeiro livro que eu lancei foi com 30. Depois que eu fiz 30, quer dizer, de lá para cá foram, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, 24 anos. Eu estou aí com 25, 26 livros. Fora os livros que eu já escrevi que não saíram. Então você vê que é uma coisa que uma coisa puxa a outra. Uma vez que você sai o primeiro, o resto sai fácil. Bom, então é isso, já acabei. Eu já ia terminar 2 vezes, me veio mais uma ideia, fechei e completei aqui. Mas fiquem de olho aí que a gente está lançando esses vídeos com todo o conteúdo aí do Bíblia do Escritor, pegando tópico por tópico, para permitir montar essa corrente do bem, para a gente ter essa informação mais fácil, vocês terem acesso. E qualquer coisa vão publicando aí, vão comentando, que se possível, de repente eu posso fazer um vídeo ou outro só para tirar dúvidas ou coisa parecida. Obrigado aí por tudo, um abraço.